Muito bem, você fez o skimming, está trabalhando no scanning, e quando você fez o skimming, você observou que há muitas palavras que você achou muito semelhante com a língua portuguesa, né? São as palavras cognatas, são aquelas palavras de origem grega ou latina que exatamente por isso se assemelham com as palavras da língua portuguesa, né? Aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos impact, que se assemelha com impacto, education, que se assemelha com educação, bacteria, bactéria, different, diferente, mas eu gostaria que vocês tivessem muito cuidado com essas palavras. Sempre contextualizem, porque há palavras em que você olha e elas têm tudo para ter aquele significado em língua portuguesa, mas elas têm um significado diferente, não é? Nós temos até um exemplo aqui nessas nossas palavras, que é a palavra data. Data não é data, são dados, tá? Temos outra aqui, physician. Physician não é físico, embora possa parecer à primeira vista, é médico. E temos então que ter muito cuidado com essas palavras, porque como vocês viram, várias palavras aqui têm significado, têm semelhança na escrita e são realmente, tem realmente o significado que você imagina, enquanto que lhe apresentei aqui duas que não têm, não é? Então, cuidado com os cognatos, sempre contextualizem. Bom, e existem, então, 3 tipos de palavras cognatas. São as cognatas idênticas, né? Aquelas que se assemelham 100% na escrita, como cinema, social, hotel. Você observa que são escritas exatamente como se escreve em língua portuguesa, o que muda é a pronúncia. Nós temos também aquelas cognatas que não são exatamente iguais, mas têm uma semelhança muito grande, como telephone, violent. Então você observa que há uma pequena diferença na grafia dessas palavras, mas você consegue da mesma forma identificá-las. E existem aquelas cognatas que chamamos de distantes, não é? Que não têm grande semelhança com a escrita na língua portuguesa, como activity, computer, são bem diferentes, não é? Semelhantes, evidentemente, mas com uma escrita diferente. Bem, mas vocês podem estar perguntando, como é que eu vou ter certeza que esta é uma palavra cognata? Bom, na primeira leitura, você tem que pensar que o cognato é verdadeiro. No entanto, ao ler e compreender melhor o texto, você vai verificar se aquela sua tradução, se aquele seu entendimento, ele é coeso, se ele realmente se encaixa no sentido daquele texto que você vai estar lendo. Aqui nós temos alguns exemplos de sentenças em que você tem em verde palavras que se assemelham muito com a língua portuguesa. Vamos verificar cada uma delas. A primeira frase diz assim: A sensible diet can cure cancer. Nós temos, além, é claro, de cancer, cure, diet, nós temos a palavra em verde, sensible. Aí você vai olhar e pensar, bom, está falando de uma dieta que pode curar câncer. Essa dieta é sensível? Aí você já para e pensa, o que é uma dieta sensível? Você já ouviu falar de uma dieta sensível? Na verdade, essa palavra é um cognato, no entanto, é um cognato falso, porque não se encaixa no sentido desta frase. Com certeza você vai pensar que há um tipo específico de dieta que
pode curar o câncer. Aí sim, se você precisar em uma das suas respostas, você vai lá no seu dicionário, se você não tiver mais como prever o significado, você procura no dicionário e encontra que é sensata, uma dieta sensata pode curar o câncer. A outra frase é My father is retired. Meu pai, aí você vem, ou está retirado. Que estranho, né? Muito estranho. Então você precisa ter cuidado com essas palavras que soam estranhamente na frase. Meu pai não pode ser um retirado. O meu pai, ele é aposentado. Compreendem? The boy and the girl pretend they are scientists. O garoto e a garota pretendem que eles são cientistas. Pretend. Pretender, será mesmo? Bem, quando você já achar estranho, dicionário, enfim, você encontra que o garoto e a garota, na verdade, eles fingem que são cientistas. I hope you enjoy this lecture. Espero que você goste desta leitura. Tudo a ver, né? Mas se você verificar com sentido assim, num contexto maior, essa palavra lecture, ela não encaixou, você procura, sempre que lhe causar dúvida, tá? Claro que precisaria de um contexto maior para você encaixar e verificar, mas lecture é também um exemplo de um falso cognato, significa palestra. Eu espero que você goste desta palestra e não desta leitura. I do not eat pork. Pork não é o porco, é a carne do porco. Então, é uma palavra muito parecida com a língua portuguesa, mas com um sentido que altere muito se você está falando sobre alimento, você não vai poder usar, por exemplo, pig, que é porco em inglês, o animal, né? Então tem uma diferença entre o animal e a carne do animal. And the doctor was an ingenious surgeon. Ingenious. Você pode predizer, eu acho que essa palavra ela se assemelha muito com o verdadeiro significado dela, que é the doctor was an ingenious. O médico era um cirurgião engenhoso, habilidoso, entendeu? Então aí ainda cabe, assim como em pork, por mais que você entenda, eu não como carne, eu não como porco. A palavra porco você vai estar bem traduzida, mas não esquecer que estamos falando da carne do porco. Isso já não aconteceu nos nossos outros exemplos, lecture, pretend, retired, sensible, onde você verificou que o significado realmente não encaixou. E como eu falei anteriormente, temos que ter cuidado com aquelas palavras que se assemelham, mas que têm um significado totalmente diferente daquilo que você poderia imaginar à primeira vista. São os falsos cognatos. Né? A gente tem aqui alguns exemplos para vocês terem uma ideia de famosos falsos cognatos. Actually. Actually lembra algo como atual, atualmente, e o significado é, na verdade. Pretend tem tudo para se pretender. No entanto, é fingir. E o famoso pull and push. Pull se assemelha com empurrar, mas é puxar, e push, que parece que é puxar, é empurrar. E temos também eventually, que você imagina algo como eventual, e é finalmente. Então, como é que eu identifico se um cognato é verdadeiro ou é falso? Pelo contexto. Sempre desconfie quando um determinado significado não encaixa, não dá certo naquele texto. Muito provavelmente é um falso cognato. Muito bem, então nós tivemos até o momento algumas estratégias, podemos verificar algumas estratégias de leitura de texto, e é claro que isso é só um começo. Na próxima aula nós também verificaremos outras formas de se fazer esse skimming, esse scanning, o que observar, que outras estratégias poderão lhe ajudar a compreender um texto em língua inglesa.
Então, see you soon!